E uma reportagem publicada pela Folha de São Paulo neste fim de semana expôs uma tese que Jesus Cristo ele foi abusado sexualmente antes de ser crucificado, no sentido de ser estuprado mesmo. E isso chocou muitas pessoas, inclusive muitos conservadores no nosso país. E a tese é defendida pelo professor de Teologia e Questões Públicas da Universidade de Otago, na Nova Zelândia, que é o anglicano David Thomas. E esse artigo postado por esse teólogo está gerando muitos debates na internet, devido a essa ser a semana da Páscoa, que aliás vai cair bem no meu aniversário no dia 17. E podemos ver a opinião pública até da primeira-dama Michele Bolsonaro, que se diz evangélica, repudiando tal fala desse teólogo. E ela afirmou em seu Twitter que essa postagem desse teólogo é de insanidade, cristofobia e falta de escrúpulos, principalmente vinda da Folha de São Paulo, que é esquerdista. E não foi somente Michele Bolsonaro que repudiou tal artigo, pastores conservadores e bíblicos repudiaram essa fala. Mas antes de julgarmos tal fala, só porque veio da Folha de São Paulo, porque não deixemos de lado os preconceitos e julguemos segundo a reta justiça, como o nosso Senhor ensinou? Tendo dito isso, o nosso Senhor Jesus sofreu algum abuso sexual? Será que temos fontes antigas que os romanos praticavam tais atos antes da crucificação? E nesse estudo eu tenho um propósito de analisar historicamente as fontes e principalmente nos 4 evangelhos. E analisando a primeira fonte histórica que nós temos, ela vem de um historiador muito famoso que foi Sêneca. Sêneca, por exemplo, foi um filósofo estoico e um dos mais célebres advogados e também escritores intelectuais do Império Romano. E ele viveu até o ano 65 depois de Cristo, ou seja, ele foi um contemporâneo de Jesus e também dos apóstolos. E ele deixou relatos importantes acerca de como funcionava a crucificação na época de Cristo. E embora tradicionalmente artistas retratem a figura da cruz e as pessoas como uma tanga ou cobrindo os órgãos genitais, a pessoa crucificada era deixada completamente nua. E os escritos de Sêneca afirmam que algumas vítimas elas tiveram uma vara de madeira que era enfiada pela virilha. Veja a pequena citação que eu separei. Vejo diante de mim cruzes, não todas iguais, mas diferentes, feitas por povos diferentes. Algumas penduram a cabeça de um homem para baixo, outras forçam um pau para cima através de sua virilha, e outras esticam seus braços em uma bifurcação. Eu vejo cordas, flagelos e instrumentos de tortura para cada membro e cada articulação, mas vejo também a morte. E encontramos também no relato de Flávio Joséfo, que viveu entre os anos 38 depois de Cristo, e em seu livro muito famoso que é a História Judaica, onde ele relata a destruição do Templo de Israel, que foi profetizado por Cristo, que aconteceu no ano 70. E Joséfo nos dá detalhes importantíssimos a respeito de como era o tratamento romano contra os judeus. Veja a citação comigo. Penduravam os homens pelas partes mais sensíveis, fincavam-lhes na carne pedaços de pau pontiagudo e os faziam sofrer outros indizíveis tormentos para fazê-los declarar onde tinham escondido um pão ou um punhado de farinha. Assim, essa pobre gente era tratada pelos soldados, pois o ódio e a raiva de que os soldados romanos estavam possuídos faziam sofrer aqueles míseros, antes de morrer, tudo o que se pode esperar da insolência de soldados. Não eram suficientes as cruzes, e havia já falta de lugar para tantos instrumentos de suplício. Eles levavam para as muralhas, amarrados com cordas, os amigos daqueles que haviam fugido e aqueles dentre o povo que mais mostravam desejar a paz, e diziam que eles estavam nas mãos dos romanos, não como prisioneiros, mas como suplicantes. E os romanos não somente crucificavam os judeus rebeldes contra Roma, mas sim eles utilizavam vários instrumentos de suplício. E eles eram instrumentos de tortura que muitas vezes eram introduzidos no orifício anal, tanto de homens e mulheres. E depois de ter analisado esses 2 relatos históricos do artigo do David Thomas, vamos analisar agora o que os escritores bíblicos que nos deixaram a respeito do relato da crucificação de Jesus. E o evento da crucificação foi registrado nos 4 evangelhos, porém eu separei o relato mais detalhado a respeito da crucificação que está no evangelho de João. Vamos ler o texto. Depois que os soldados crucificaram Jesus, repartiram suas roupas em 4 partes,
uma para cada um deles. Também pegaram sua túnica, mas ela era sem costura, tecida numa única peça de alto a baixo. E a palavra em grego utilizada pelo apóstolo João é ekaduo, que literalmente significa tirar as peças de roupa de uma pessoa, deixando-ela nua. A túnica, por exemplo, era uma peça de roupa, naquela época de Jesus, que era uma das vestimentas mais íntimas que um homem utilizava, meus irmãos. E ela não era, por exemplo, costurada, mas era tecida de alto para baixo. E fica claro nesse texto do apóstolo João que Jesus sofreu um abuso sexual praticado pelos soldados romanos no momento da sua crucificação. E tirar as peças de roupa de qualquer pessoa sem o consentimento da mesma, meus irmãos, constitui sim num ato de abuso sexual. E ele foi despido na frente de todos enquanto ele estava sendo crucificado. E nesse ato de zombaria, as profecias bíblicas, elas estavam sendo cumpridas. Jesus estava levando a maldição da nossa nudez quando o homem perdeu no jardim do Éden, quando ele pecou. E João confirma esse ato como cumprimento da profecia que está registrada no Salmo 22. Veja comigo. Para se cumprir a escritura, repartiram entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica lançaram sortes. E a cena que nós encontramos nos relatos históricos e também nos 4 evangelhos é muito diferente do que é retratado em Hollywood. Jesus é retratado nos filmes como sendo crucificado de tanga ou algo cobrindo as suas partes sexuais, como a própria túnica relatada nos evangelhos. Porém, João e os evangelistas registraram que Jesus ficou nu publicamente. E João Calvino, reformador protestante, comentou a respeito dessa passagem. Veja comigo. Aprendemos também que Cristo foi despido de suas vestes para que ele nos vestisse com sua justiça, que seu corpo nu foi exposto aos insultos dos homens para que comparecêssemos em glória diante do tribunal de Deus. E então, à luz do texto bíblico, nós não encontramos que Jesus foi abusado sexualmente no sentido de um estupro que Tombes alegou em seu artigo publicado pela Folha de São Paulo. Mas não podemos ignorar, meus irmãos, e ir contra o texto bíblico. E podemos afirmar com total segurança que o nosso Jesus ele foi abusado sexualmente no sentido de ter sua nudez exposta para as pessoas. E o ato de crucificar as pessoas publicamente, expondo a vergonha delas, era algo muito comum feito pelos romanos. Imagina fazer isso com uma pessoa sem a sua vontade. Isso realmente foi um abuso sexual contra o nosso Senhor. E esse fato é realmente uma mensagem chocante do Deus que é 3 vezes santo, que foi exposto à vergonha e à nudez pública. Mas João deixa claro que isso foi o cumprimento da profecia registrado 1400 anos antes de Jesus vir a esse mundo. E através do abuso sexual de Jesus Cristo, o nosso Senhor, ele está se aproximando também, meus irmãos, das pessoas que sofreram abuso sexual, por exemplo. Ele se identifica com essas pessoas. Jesus se aproxima das crianças, das mulheres estupradas e de qualquer pessoa que sofreu um abuso sexual, e ele se compadece das dores dessas pessoas. Essa é uma mensagem maravilhosa que está centrada no Evangelho. E Jesus realmente carregou os nossos pecados na cruz, qualquer tipo de pecado. E as Escrituras descrevem que Jesus levou a maldição da lei e ele mesmo se fazendo maldito por nós. E o que poderia ser mais chocante do que isso? Se tornar maldito, ser chamado de maldito por minha causa, sua causa. Ele recebeu o abandono de Deus que nós merecíamos por toda a eternidade. Ele recebeu a ira que nós merecíamos no inferno. Tão grande entrega voluntária de amor, meus irmãos, que foi efetuada por nós pecadores através de Cristo. E glória a Deus pelo seu santo Filho Jesus, que levou toda a nossa miséria na cruz do Calvário, meus irmãos. E chegando agora à conclusão desse estudo, o anglicano David Tombs, que publicou esse artigo, e também ele irá vender um livro com esse tema, ele se baseia em apenas 2 fontes históricas para validar o seu argumento, que são Seneca e Flávio Joséfo, que nós analisamos nesse estudo. E utilizando essas 2 fontes, ele alegou que Jesus sofreu um abuso sexual num sentido real de estupro realizado pelos romanos. Porém, não podemos basear os nossos argumentos aonde nós não encontramos nenhum relato nos 4 evangelistas e muito menos no apóstolo Paulo sobre tal ocorrido. E nós encontramos
outros casos de estupro nas Escrituras e porque justamente aqui no Evangelho nós não temos nada registrado. E o artigo de Thomas é totalmente baseado mais em fontes modernas de crucificação para validar o seu argumento, pois utilizar fontes modernas, nós não chegamos a uma conclusão exata de como os romanos crucificavam as pessoas há 2000 anos atrás, meus irmãos. Se quisermos analisar fontes históricas, nós devemos basear as fontes primárias de contemporâneos de Jesus e não de crucificações sendo realizadas em 2022. E não podemos esquecer que também a hermenêutica de David Thomas é influenciada grandemente pela famosa teologia da libertação. E a teologia da libertação, ela visa sempre identificar o nosso Senhor Jesus Cristo com as pessoas que são oprimidas, como pobres, negros, pessoas que sofrem, por exemplo, abuso sexual. Porém, Thomas fica apenas na base da possibilidade e também especulação. Mas eu creio que não aconteceu nenhum estupro com Jesus, e isso eu não afirmo como se o estupro tivesse acontecido, realmente iria afetar algo na fé cristã. Mas o questionamento, meus irmãos, que eu queria fazer para Thomas seria esse: se os evangelistas eles foram tão detalhistas, minuciosos, relatando os sofrimentos de Cristo, a zombaria, as bofetadas que Jesus recebeu, até a esponja com vinagre que foi dado para ele quando ele estava na cruz, e com tantos detalhes fornecidos, por que os evangelistas não mencionariam esse ato de estupro coletivo cometido contra o nosso Senhor? Porque eles não deram detalhes a respeito de Jesus ter sofrido algum abuso sexual pelos soldados romanos quando ele foi despido, por exemplo. Isso fica apenas na base da hipótese e também da especulação. E as Escrituras descrevem que isso é pecado, pois aonde Deus se cala, nós devemos também nos calar. Veja o texto bíblico. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras dessa lei. E esse foi mais um estudo aqui no canal, meus irmãos, com esse tema que é muito polêmico, está sendo muito debatido nesse exato momento, e apesar de ele ser polêmico, nós não devemos amenizar as Escrituras como muitos estão fazendo e também estão distorcendo para negar que Jesus ele foi crucificado nu, pois os evangelhos são bem claros a respeito disso. E isso foi o cumprimento da profecia segundo o apóstolo João. E então nós podemos ter paz nos nossos corações. E se vocês gostaram desse estudo um pouco mais histórico e também bíblico, não se esqueça de deixar o seu like, pois isso ajuda no crescimento do canal. Se você é novo aqui também, se inscreva para acompanhar novos conteúdos, análises bíblicas e também trechos da pregação da nossa Igreja Batista aqui de Campinas. Que Deus abençoe todos vocês em nome de Jesus.